Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, compartilhar a palavra de Deus, estudar a Bíblia junto com você. Isso para mim é algo que me preenche, que me realiza, que dá sentido ao meu ministério e faz com que eu esteja aqui nesta manhã, nesta gravação, nesta transmissão, para que a gente possa estudar a Bíblia juntos. Espero que você aproveite, faça bom proveito desse momento, que você cresça espiritualmente, que você conheça mais as Escrituras e você aprofunde o seu desejo de ter uma experiência com Deus, uma experiência significativa que possa fazer diferença na sua vida, transformar as suas atitudes, fazer de você uma pessoa melhor. É isso que a gente pretende, é isso que a gente quer, é isso que a gente sonha, é para isso que a gente trabalha, para que a mensagem do Evangelho gere vida, transforme vidas e que o Espírito Santo, através destas meditações que fazemos aqui, possa fluir na nossa mente, no nosso coração, preenchendo toda a nossa vida e fazendo com que a gente possa abençoar outros que precisam dessa inspiração que o Espírito nos dá, dessa alegria que ele faz transbordar no coração da gente. Muito bem, gente. Vocês sabem que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos na 18ª lição. Se você perdeu alguma aula anterior, não tem problema, você pode ir no nosso canal no YouTube e verificar a playlist com todas as aulas gravadas. Também você tem um material disponível, é uma apostila gratuita que você pode baixar, deixar salva no seu computador, na sua biblioteca digital, está em PDF e é para abençoar você mesmo. Ela é gratuita, não há nenhum custo para isso e você pode fazer o uso que desejar dela, tá bom? Muito bem, gente, sem mais demora, vamos passar a nossa apresentação da aula de hoje, porque é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Estudos em Atos dos Apóstolos, o povo do caminho. Essa série de estudos vai ficar na memória da gente. É um material que eu tenho produzido com muito amor, com muita dedicação. Tenho estudado sobre o livro de Atos dos Apóstolos há muitos anos. Você que me conhece, você que me acompanha, sabe do meu empenho em fazer um estudo bíblico profundo sobre a Escritura. E os livros escritos por Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, foram os temas em que eu mais me dediquei. Embora tenha estudado muitas coisas, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Mas Lucas Atos é realmente a marca da minha trajetória, porque volta e meia eu estou ali retomando alguns temas, algumas coisas importantes para mim. No Evangelho de Lucas, você já sabe, é o que me levou a ter essa preocupação mais social, humana. Influenciou a minha maneira de pensar teologicamente. E o livro de Atos? O livro de Atos tem me ajudado muito a pensar numa igreja mais comunitária, numa igreja mais missionária, numa igreja voltada para as necessidades do mundo. E isso para mim é muito importante. Então isso vai ajudar você a entender um pouco tanto da teologia que eu pratico quanto da maneira como eu tenho estudado a Bíblia em toda a minha jornada. Sem mais demora, vamos para a definição da nossa aula de hoje. É a 18ª aula e vamos falar do tema quando adversidades
se tornam oportunidades. Creio que esse tema poderia ser o tema desde o começo, porque, gente, quanta adversidade os primeiros cristãos enfrentaram, né? Perseguições, prisões, martírio, tanta dificuldade. Meu Deus, como é difícil a gente pregar o evangelho. Mas chega um momento que os apóstolos mesmos entenderam, os cristãos de modo geral, entenderam que essa é a dinâmica. Adversidades existem, elas acontecem, mas elas geram oportunidades. Elas são oportunidades, elas não são para nos paralisar. Elas são, na verdade, oportunidades para a gente avançar com a pregação do Evangelho. Nós vamos estudar alguns capítulos, não em algumas aulas anteriores estudamos um capítulo ou dois, mas dessa vez vamos estudar 3 capítulos. E eu separei um versículo desse contingente de texto da palavra para a gente meditar e alimentar a nossa expectativa do que Deus tem a falar para nós através da aula de hoje. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Essa palavra é uma palavra de encorajamento para o apóstolo Paulo. Ele tinha dado o seu testemunho lá no Sinédrio, ele falou da sua experiência de conversão, de encontro com Jesus, mas ele foi rejeitado pela população que estava ali, os religiosos, as autoridades judaicas, os fariseus de um modo geral. Então, Paulo, ele acaba sendo rejeitado. E ali à noite, quando ele está refletindo sobre aquilo que tinha acontecido, por que Deus não dava a ele a vitória, o resultado que era esperado? Afinal de contas, onde está Deus diante da pregação do Evangelho, de gente que vive para anunciar o amor redentor do Senhor? E aí então ele tem uma experiência de encontro com o Senhor, que diz para ele: Olha, eu estou usando a sua vida. E assim como você teve essa oportunidade de dar o testemunho aqui, você vai fazer isso também na capital do império. Vou te levar para lá e você vai falar desse amor maravilhoso do Senhor para todas as pessoas. Vai falar do poder transformador da graça para muita gente importante. Então não se desanime, tenha força. Você vai enfrentar dificuldades, mas todas essas dificuldades serão oportunidades para você testemunhar do poder de Jesus. Amém? Se a gente puder olhar dessa forma nossas lutas, não é verdade? Nossas enfermidades, talvez você passe por uma situação difícil na sua vida, está enfrentando aí algum conflito em família. Saiba, meu irmão, minha irmã, que todas essas adversidades podem ser usadas pelo Senhor como oportunidades para que o poder de Deus se manifeste na vida das pessoas que estão à sua volta. Servirá como a força de um testemunho vivo, o seu testemunho do que Deus pode fazer através de você. Amém? Olha, acho que eu estou escutando um glória a Deus em algum lugar aí que está soltando nesta hora. Não se envergonhe, é para você glorificar mesmo ao Senhor. Nosso estudo de hoje vai estar baseado tanto no capítulo 21, quanto no capítulo 22 e no capítulo 23, todo o trecho, desde o versículo 1 do capítulo 21 até o último versículo, o verso 35 do capítulo 23. É um estudo longo, mas você vai ver que tem um encadeamento interessante
e vai dar para a gente conhecer bem essa parte da história dos primeiros cristãos, principalmente do ministério do apóstolo Paulo. Primeira frase que eu queria que você entendesse, que é o que nós estamos falando desde o título da nossa aula de hoje. A vida de serviço no reino de Deus é cheia de dificuldades. Olha, meu irmão, minha irmã, se você não está enfrentando alguma dificuldade, alguma adversidade na sua maneira de servir ao Senhor, pode ter certeza, tem alguma coisa errada aí. Porque não é fácil, não, meu. Eu, às vezes, fico ouvindo pastores, pregadores. Ah, mas o evangelho é simples. Ah, mas viver com Jesus é fácil. Eu acho que não. Para mim, nunca foi. Só se eu estou fazendo alguma coisa errada e você está fazendo o que é certo. Essas pessoas estão fazendo o que é certo. Mas, na minha experiência, na minha vivência, a vida no reino de Deus é marcada por muita dificuldade. É uma vida complexa. Você entender os mistérios do reino de Deus é algo que demanda muito esforço. E não sou eu quem diz isso, é Jesus, quando ele diz que o reino dos céus é alcançado por esforço. Porque não é simples, não é fácil, tem luta, tem complexidade, você tem que queimar a mufa, né, o cérebro, para refletir, para pensar, para observar, para ter discernimento, sabedoria. E isso não é uma coisa simples, nunca foi, nunca foi. As fórmulas teológicas, as explicações sobre o mistério nunca foram definições simples. A gente até tenta trazer de uma forma mais compreensível, a teologia tenta fazer isso, acredite, tenta mesmo. Mas é difícil, é muito difícil porque realmente não é fácil e não é simples. A vida de serviço no reino de Deus é cheia de dificuldades. Mas Deus é capaz de transformar cada adversidade em uma oportunidade. Cada luta que você passa, cada enfrentamento, cada dificuldade, cada dor é uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória através da nossa vida. O final da terceira viagem missionária estava acontecendo ali. A terceira viagem estava chegando ao fim. E ela se dá com a decisão de Paulo voltar a Jerusalém. Então, ali a viagem missionária terminou. Desde Mileto, quando ele estava lá, foi a aula passada, tá bom, gente? Dá uma olhadinha lá que você vai ver o que aconteceu em Mileto. Ali ele se despede, inclusive, dos presbíteros da igreja de Éfeso e zarpa para o barco e vai para a região da Síria, que é próximo à Palestina. Então, a despedida em Mileto foi marcada por essa emoção, cercada de cuidados, de orações. Quiser dar uma olhada, Atos 20, 36 a 37. Havia um receio entre os cristãos de que Paulo estava fazendo uma viagem derradeira. Era a última viagem dele e provavelmente aconteceriam situações adversas que impediriam que o apóstolo Paulo pudesse continuar o seu trabalho. Eles sabiam que seria muito difícil, depois da ida a Jerusalém, ele se tornar uma pessoa livre. Ou, quem sabe, até uma pessoa viva, porque ele corria risco de vida. Paulo, porém, diferente dos demais, dos irmãos e irmãs, tinha a convicção de que seria uma oportunidade para ele. Bom, eu vou para Jerusalém, vou enfrentar riscos, mas eu vou ter a oportunidade de ampliar o meu testemunho. A mensagem terá muito mais impacto,
muito mais abrangência. Então, era isso que Paulo estava interessado. A viagem de volta foi de navio, eles pegaram um navio lá em Mileto mesmo, passaram por várias cidades, era um navio mercante que levava carga para a cidade de Tiro, na Fenícia. Tiro era uma cidade praiana, é uma cidade portuária, onde ali havia muito comércio que alimentava tanto a região de Damasco, a Síria e também a Palestina toda. Então havia ali todo um recurso, toda uma estrutura para que eles alcançassem Jerusalém por terra depois que chegassem a Tiro. Era a melhor viagem realmente. A viagem mais rápida seria essa até Tiro. Em todos os lugares por onde o navio aportou para poder se reabastecer, para poder fazer toda aquela manobra de cabotagem, é assim que se chama, né? Em todos os lugares por onde passou, Paulo recebia o carinho e o apoio dos crentes, movidos pelo Espírito Santo. Eu não anotei aqui, mas há um detalhe muito interessante, porque mesmo profetas, homens de Deus, pessoas inspiradas, diziam que falavam em nome do Espírito Santo para que não fosse, que iria acontecer algo grave. E Paulo parece que estava resistente a essa voz do Espírito. Mas não era isso. Ele não estava resistente à voz do Espírito. Ele estava obediente à voz do Espírito. O que os profetas anunciavam não era uma mentira, não era uma revelação falsa, mas mal interpretada. Ia acontecer problema mesmo. O Espírito Santo revelava a esses homens e mulheres de Deus que haveria problema. Mas Paulo interpretava essa mensagem não como uma negativa do Espírito Santo, mas como uma oportunidade dele poder se preparar melhor e poder obedecer assim à voz do Espírito Santo. Então era essa maneira, não é que eu já ouvi pregador dizer isso, que Paulo foi desobediente à voz dos profetas. Muito pelo contrário. É, aquilo que um profeta diz não quer dizer que seja a interpretação melhor. Ela tem uma carga emotiva, ela tem um jeito atravessado, humano, de falar aquilo que Deus está falando. Então, de reproduzir aquilo que Deus está falando. Mas é preciso que haja discernimento e entender o projeto de Deus. Tem um propósito de Deus e ele vai seguir esse propósito para a vida dele, sabendo que a voz do Espírito está alertando: vai ter problema, você corre risco de vida, você vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser muito ruim, mas fica firme. Ou aquela palavra que lemos no começo: coragem, porque você vai testemunhar do amor de Jesus. Era essa compreensão da consolação. Olha como é que está lá no versículo 4. Encontrando os discípulos dali, quer dizer, na cidade de Tiro, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, porque eles tinham essa revelação divina de que não seria fácil. Havia muita espiritualidade nesse cuidado com Paulo, havia muita oração, muita dependência de Deus, muito cuidado amoroso para com a vida do apóstolo Paulo. O verso 5 diz assim: todos os discípulos, com suas mulheres e filhas, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Era realmente um ambiente caloroso de espiritualidade. Eles estavam conscientes de que estavam vivendo um momento crucial na vida do apóstolo. E aquilo era muito importante para eles, porque eles sabiam que Paulo exercia um ministério fundamental na vida da igreja. O grupo então segue viagem até Cesareia. Cesareia é também uma cidade portuária,
mais ao sul, onde encontraram a casa de Filipe. Filipe, inclusive, é citado com suas filhas profetisas, 4 jovens que eram profetisas. E ali, na casa de Filipe, ele recebeu a visita de um profeta chamado Ágabo, que veio da Judéia para poder trazer uma mensagem do Espírito Santo para ele. Então a igreja estava sabendo, estava todo mundo já antenado, se mobilizando para cuidar do apóstolo. E foi através desse profeta Ágabo que veio a palavra mais direta para Paulo, inclusive sobre os riscos que ele corria. Dá uma olhadinha nos versos 10 e 11 e você vai ver que realmente Paulo estava correndo risco de vida. Ele profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém. Entretanto, Paulo estava consciente de que sua vida estava consagrada para servir ao Senhor em qualquer circunstância. Talvez essa seja a melhor explicação para essa, vamos botar entre aspas, né, desobediência de Paulo a essa voz profética que é trazida pelos irmãos por amor, né, dependência de Deus, em total espiritualidade. Então, Paulo não foi um desobediente, entre aspas, mas foi alguém que tinha a consciência de que a vida dele estava ali para isso mesmo. Ele não estava ali para fugir dos problemas, porque ele já tinha consagrado toda a sua vida para servir ao Senhor em qualquer circunstância. Ele diz assim: estou pronto para não apenas ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Alguém tem que ir lá e eu vou. Porque não adianta eu ficar fugindo, quanto mais eu fugir, vão dizer que eu sou um fraco, que eu estou menosprezando a relação com os adversários, com os opositores, que eu estou com medo, e não é isso. Eu estou com a minha vida dedicada ao Senhor, e se tiver que morrer, vou morrer, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá acabar com essa sequência de pressões que o Evangelho vem sofrendo pelo mundo todo. Então, quando Paulo e sua comitiva chega a Jerusalém, eles encontram uma recepção calorosa da igreja. Está lá no verso 17 do capítulo 21. E aí eles têm a oportunidade de relatar a Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, as grandes conquistas para a expansão da igreja no Ocidente. Então ele diz, olha, foi sucesso, o evangelho cresceu em várias cidades, tem irmãos aqui que são testemunhas, que vieram de lá e já falaram na frente da gente. Mas esses irmãos foram alertados sobre como que os judeus em Jerusalém estavam encarando aquelas notícias. Não eram notícias tão alvissareiras para os judeus. Era para a igreja, mas não para os judeus. E esses judeus tramavam contra a vida de Paulo. Por isso, orientaram para que toda a comitiva realizasse os cerimoniais judaicos de purificação no templo. Olha aqui, vocês estão sendo acusados de blasfemarem contra o judaísmo e vocês não vão fazer isso. Vocês vão dar uma resposta para eles, praticando os atos de purificação. Até numa das aulas anteriores nós falamos sobre isso, de que a espiritualidade dos primeiros cristãos era orientada por essa espiritualidade judaica. Os atos de purificação, de oração, de voto, tudo era de acordo com o costume judaico. Então eles vão lá, raspam a cabeça, cumprem os dias dos votos e tal. A orientação foi a seguinte: participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles
para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Isso é importante, demonstrar para os judeus que ele não era um inimigo da fé judaica. Muito pelo contrário, ele apenas tinha desenvolvido uma nova compreensão a respeito da revelação de Deus. Esse ritual levava alguns dias, eram 7 dias, e implicava ir ao templo, ele teria que ir ao templo. Paulo, então, quando vai ao templo, ele é reconhecido por alguns judeus que vieram da região da Ásia. E se é aquele camarada que estava lá na sinagoga fazendo tumulto, que criou tumulto nas cidades. Então, o que acontece? Eles vendo que Paulo tinha ido com um dos judeus que veio com ele, mas que era prosélito da Ásia, que era, aliás, não prosélito, desculpa, que era da diáspora no Ocidente, ele era um judeu, mas que vivia lá no Ocidente. Então ele vai, entra no templo junto e todo mundo acha que aquele camarada que estava com Paulo era um grego. E isso profanava o templo, porque um estrangeiro não poderia entrar no templo. Isso dá um tumulto tremendo. Este é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Pronto, o problema está formado, tumulto, pega ele, bate nele, mata ele, prende, arrebenta. Foi isso mesmo, é na base do sopapo mesmo, da violência que Paulo foi tratado ali. O alvoroço foi intenso. Paulo foi agredido violentamente ao ponto de a guarda romana, que não era a guarda do templo, era a guarda romana, teve que intervir. Eles queriam matar a Paulo, algo assim, insano, de um ódio profundo contra o apóstolo. Então, o que acontece? A guarda romana prende, ele faz aquele deixa disso, né? Afasta os agressores e prende o apóstolo Paulo. Quando Paulo foi preso pela guarda romana, ele então se identifica. Aliás, estava até vendo a sequência das identidades que Paulo utilizava na sua atividade. Então ele se identifica e pede para falar aos judeus. Só que ele se dirige ao comandante da guarda romana falando em grego. Então ele se dirigia aos oficiais romanos falando em grego e disse: Eu sou um judeu, venho lá de Tarsis, nasci lá e tal. Aí aquilo surpreende-se, mas que essa pessoa com tamanha formação, com tamanha qualificação, e aí deixam ele falar. Então, nas escadarias do templo, ele então dirige a palavra: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permita que fale esse povo. Paulo então se dirige à multidão, e quando ele se volta para a multidão, ele fala em aramaico, que é a língua do povo. Ele fala com os oficiais na língua oficial, que era o grego, e se dirige ao povo na língua do povo. A sua palavra foi de dizer para o povo o que aconteceu com a vida dele. Eu fui transformado por Jesus desde Damasco. Ou melhor, ele fala inclusive da morte de Estevão. Então ele faz aquele relato que está lá no capítulo 9, versos de 1 a 19, você pode dar uma olhada depois. Ele conta essa história novamente. E ele fala assim: olha, eu fui transformado. Eu tive uma vida transformada. E isso faz com que a minha vida seja dedicada a essa missão. E ele diz que a missão dele é ser testemunha a
todos os homens daquilo que eu vi e ouvi. Então é isso que eu estou fazendo. Eu fui alcançado pela graça e falo dessa graça que me alcançou para as pessoas. O poder que me transformou, o amor que me trouxe à vida de comunhão com pessoas que eu odiava, em que eu era um perseguidor. A multidão que o ouvia com atenção ficou ainda mais enfurecida no momento em que Paulo afirma que Deus o havia constituído mensageiro, enviado para alcançar os gentios, que era uma blasfêmia. Como você vai alcançar os gentios? Se você fosse lá para os judeus, está tudo em paz. Mas você vai falar para gentios? Isso é um absurdo. Então eles ficam mais irados ainda, há um tumulto maior. O comandante da guarda romana prende a ele de fato e o conduz para ser açoitado. Aí Paulo reage e fala da segunda marca de identidade dele. Ele era um cidadão romano. A cidadania romana era um título muito difícil de ser obtido. O próprio comandante da guarda romana afirmou que precisou pagar grande soma de dinheiro para ter esse título. Está lá em Atos 22, 28. Mas Paulo disse que ele tinha conquistado esse direito por nascimento. Ou seja, ele era de uma família que já detinha a cidadania romana há muito tempo. E por causa daquilo, ele era tratado como ele tinha o título de cidadania romana. Então, o comandante ficou assustado, ele teve medo de sofrer consequências por prender um cidadão romano. E isso quer dizer o quê? O comandante, então, vai negociar a libertação de Paulo. Liberta ele para que ele fique tranquilo, né? E o encaminha ao Sinédrio, a fim de que as autoridades judaicas investigassem sobre o que ele estava sendo acusado. Então, essa é a ideia, né, de que ele deixa, então, o comandante deixa de cuidar dele como sua responsabilidade e transfere para o Sinédrio. No dia seguinte, Paulo se apresenta e faz a sua defesa perante o Sinédrio. Após, então, ele ser muito insultado, ele é recebido com muita agressividade pelo sumo sacerdote, e ele, então, se apresenta. Diz, olha, eu sou aqui um fariseu. Olha só, terceira identidade dele. Eu sou um judeu, eu sou um cidadão romano e eu sou um fariseu. Olha o que ele diz, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Os fariseus formavam um partido dentro do Sinédrio, um partido político que se articulava, que fazia negociações, que propunha leis, que influenciava as decisões sociais. Então, a partir desse momento, o que vai acontecer no Sinédrio? Os fatos serão conduzidos pelos fariseus para que Paulo respondesse a um processo que o levaria a testemunhar dali para frente em várias oportunidades, em várias instâncias. Então eles dizem, então tá, ele apela para o direito romano, ele apela para ser julgado por instâncias maiores e então ele vai seguir em frente. E ele é levado para a fortaleza para isso. Ele é detido, levado para a fortaleza, e na fortaleza, quando ele estava ali sentindo o peso, acho que ninguém ficaria tranquilo com uma situação dessa. Imagine a agonia em que Paulo se encontrar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu vim parar aqui? Eu estou destruindo a minha vida. Deve ter passado isso na cabeça dele, com certeza. Por mais que ele tivesse consciência ou compromisso com a missão, com certeza em algum momento ele deveria se sentir abatido por causa
ou até desanimado por causa do que ele passava. Então, é nesse momento que ele tem uma experiência com Deus, em que o Senhor fala para ele: tenha coragem, pois você testemunhou, você fez bem. Olha, Paulo, você foi 10. Você teve coragem de falar na língua deles, olhando para eles, do que eu fiz na tua vida, do poder que te transformou. E isso que você fez na frente deles, você vai fazer na frente de muita gente importante. Eu vou te levar para Roma para você falar para as autoridades romanas. Isso é muito importante, porque isso lhe deu força, coragem, deu sentido à luta que ele estava vivendo. Ele havia aprendido, Paulo tinha experimentado isso em toda a sua atividade missionária, que mesmo as grandes adversidades são oportunidades para testemunhar sobre o Evangelho de Jesus. Cada dor, cada momento, cada luta, cada circunstância é uma oportunidade para falar do amor de Deus. O que a gente aprende com as adversidades? Você sabe o que a gente aprende? Eu vou dar uma dica aqui, são 4 coisinhas importantes que nós aprendemos com as nossas adversidades e que vamos encontrar na trajetória de Paulo aqui no capítulo de 22 e 23. Vamos dar uma olhadinha? Primeira coisa que aprendemos que podemos agir com mais firmeza. Podemos ser mais convictos, mais firmes nas nossas declarações. Embora Paulo recebesse muitas mensagens reveladas do Espírito Santo, ele não foi desobediente ao Senhor. Antes, seguiu os planos do seu coração de fazer a vontade de Deus. Havia 2 interpretações sobre a palavra do Espírito. A que era defendida pelos irmãos que queriam proteger Paulo e a própria palavra do apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, tinha a convicção de que sua decisão de ir a Jerusalém era uma orientação do Espírito Santo para a sua vida. Então, a gente aí aprende com isso que essa coisa da revelação do Espírito Santo passa por um processo de interpretação humano, nosso, de discernimento, de entender as circunstâncias. O que é que nos move? Os irmãos tentavam protegê-lo, mas Paulo sabia que ele não tinha outra alternativa a não ser atender à voz do Espírito no seu coração. Isso é muito importante, viu, gente? As profecias e revelações do Espírito Santo serviram como alertas de que aquela decisão tinha consequências graves e que Paulo tinha que estar preparado com fé, força e coragem para o que estava para acontecer. Verso 14 do capítulo 21. Como não podemos dissuadi-lo, diz Lucas, né? Desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Muito importante essa interpretação desse fato. Em segundo lugar, podemos aproveitar a oportunidade para lutar de forma legítima. A gente ter os nossos modos autênticos, sinceros, legítimos de fazermos a obra de Deus, sem buscar subterfúgio, sem criar situações contraditórias. Nós podemos fazer a vontade de Deus seguindo a lei, seguindo a norma, sem agressões, sem ferir, sem burlar direitos nem oportunidades. Nós não precisamos fazer isso. O testemunho de Paulo despertou ainda mais a ira dos judeus. Por isso, o comandante romano mandou açoitá-lo. Foi aí, então, que Paulo fez uso do seu direito como cidadão romano. Só aí. Ele não usou em nenhum momento desse direito. Ele não deu uma carteirada em nenhum momento em que ele passou pelas outras perseguições.
É aí que ele diz: eu sou cidadão romano. Paulo faz um apelo para que fosse tratado como um cidadão romano. E isso lhe daria o direito de ser julgado por instâncias mais altas do sistema jurídico do Império Romano. Porque ele poderia ser ali julgado pelos judeus e ele seria morto ali, como foi Estevão. Mas ele apelando para a cidadania romana, ele então tem acesso a outras instâncias de julgamento. Paulo fez uso de sua condição para aproveitar a oportunidade de testemunhar para as demais autoridades romanas por onde ele iria passar, como nós vamos ver nas próximas lições do nosso estudo. Embora a justiça dos judeus considerasse que Paulo tinha cometido o crime de blasfêmia e de profanação, esses crimes mereciam a morte sumária. É o caso de Estevão, por exemplo. A justiça romana não era dessa mesma compreensão. Ainda mais, os romanos não viam em Paulo crime algum. Está lá no verso 25 do capítulo 22. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, era a estratégia, né? Era uma estratégia jurídica que Paulo utilizou para poder ampliar a sua esfera de atuação. Terceira coisa que aprendemos é que nós podemos ser autênticos em todo o tempo. Você não precisa fingir, não precisa se esconder, você pode ser autêntico em todo o tempo, apesar das adversidades. Quando Paulo esteve perante o sumo sacerdote, ele não se fez de rogado. Ele não. É claro que ele sabia quem era, porque as indumentárias do sumo sacerdote indicavam isso. Mas quando o sumo sacerdote proferiu uma ofensa para ele, ele não hesitou de chamá-lo de parede branqueada. Parede branqueada era por causa da indumentária, né? Ele disse: oh, você é um sepulcro caiado, ele usava a veste branca, pelo fato de julgar com procedimentos ilegais. Paulo também não deixou de tirar proveito da disputa que havia entre fariseus e saduceus, criando contenda entre eles, apresentando a sua esperança de fé na ressurreição. Então, ali naquele momento, há uma controvérsia entre o partido dos saduceus e o partido dos fariseus. Esses episódios aumentaram a ira dos judeus que assistiam ao seu depoimento, o que levou ao comandante romano a intervir mais uma vez a fim de conduzi-lo a um julgamento romano, que era o desejo de Paulo. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Os próprios fariseus já estavam refazendo o seu juízo a respeito do apóstolo Paulo. E por fim, uma quarta coisa que podemos aprender é que a gente pode aprender a confiar no cuidado divino sempre, todo o tempo. Deus nunca desampara, Ele nunca nos abandona. Ele disse que estará conosco todos os dias e Ele manifesta a sua presença junto com o seu filho apóstolo Paulo. Deus nunca desampara seus filhos que o servem. Escreve aí no seu caderninho, meu irmão, minha irmã, essa é uma verdade incontestável. Os judeus tramaram uma conspiração para matar Paulo. Porém, o fato chegou ao conhecimento de um sobrinho de Paulo. Houve uma conspiração que alertou ao comandante.
E aí, então, esse fato fez com que o comandante enviasse ao governador da província da Judéia, a fim de que seu julgamento como cidadão romano prosseguisse. Então, Paulo é levado para Cesareia. Paulo foi levado por um grande destacamento de soldados até o palácio de Félix, em Cesareia. E aí já começa o seu processo jurídico, né, de julgamento. Ele já vai para outra instância do julgamento dele. Sai do Sinédrio, na Palestina, e vai para a sede do governo na região da Palestina, que era em Cesareia. Ele escreve uma carta para o comandante, né? E nessa carta, o comandante esclarece o motivo da acusação e seu parecer a respeito da condição de Paulo. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Então ele com certeza seria inocentado, mas ele teria que ser julgado, ele ia passar por todo o processo jurídico, porque essa era a intenção de Paulo, passar pelo julgamento. E, em sendo julgado, ele fazer as viagens, ir para os gabinetes dos tribunais, dos governadores, do império, de um modo geral, dando o seu testemunho, que é uma estratégia bastante inteligente. Muito bem, gente, chegamos ao final da nossa lição e eu queria fazer uma aplicação disso tudo para a nossa vida. Paulo tinha consciência de que sua vida era um testemunho vivo do cuidado de Deus para com aqueles que colocam a sua vida a serviço do reino. Ele sabia disso. Olha, eu sou uma prova viva de que Deus cuida, de que Deus transforma, de que Deus abençoa, de que Deus não nos desampara, mesmo nas horas mais difíceis. Então ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência que a vida dele era um testemunho vivo do poder de Deus. Durante toda a sua atividade missionária, Paulo descobriu que Deus é capaz de transformar adversidades em oportunidades. É Ele quem conduz a vida dos seus filhos para poder servi-lo e abençoar a vida de outros. Olha que testemunho lindo, né? Que testemunho maravilhoso. Deus pode fazer isso com você também, meu irmão, minha irmã. Deus pode fazer isso comigo através da minha vida. Usar a minha vida como um testemunho vivo do que Ele pode fazer com aqueles que o servem. Então, quero deixar aqui, para encerrar essa nossa aula, essa frase, esse versículo do capítulo 23, verso 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Olha, minha consciência não me acusa de nada. Eu sei em quem tenho crido, como ele escreve a Timóteo mais adiante, não é? Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é fiel para guardar as suas promessas até o dia final. Como é que é a sua fé? Como é que você crê, meu irmão, minha irmã? Você sabe a quem você está servindo? Você sabe quem é o Senhor que conduz a sua vida? Paulo ele podia dizer isso, ele era um testemunho vivo de quem ele acreditava, de quem ele depositava a sua fé. Amém? Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final da nossa aula. Acho que chegou uma hora oportuna da gente orar ao Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela meditação, pela nossa comunhão aqui uns com os outros, de permitir que teu Espírito fale ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, por saber que mesmo as maiores dificuldades na nossa vida são oportunidades
de o Senhor manifestar o seu poder. E que o Senhor use, ó Deus, a nossa vida para isso. Que nós sejamos, ó Deus, preenchidos com o poder do Teu Espírito, para que possamos ter consciência de que é o Senhor quem nos conduz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e quero fazer um convite a você, membro da nossa igreja, a você que conhece a gente, que você que é de Niterói. Hoje nós teremos nossa reunião presencial no nosso espaço. Você está convidado, convidada. Vamos dar continuidade à série. Apesar da gente ter terminado o mês de maio, que é o mês da família, nós vamos continuar a série de mensagens sobre os valores do reino de Deus em família, que é isso que a gente está falando nas nossas celebrações, comunhão, adoração. Vamos ter a ceia do Senhor, mas na parte da meditação vamos falar um pouco mais sobre os valores do reino de Deus que começam em família, que eles são aprendidos, eles são melhor experimentados, inclusive, quando vividos em família. A família é espaço da gente exercitar os valores do reino de Deus. Vem com a gente, vamos aprender juntos. Vai ser uma bênção a gente poder estar juntos e juntas na casa do Senhor. Bom, não é um templo, tá bom, gente? A gente fala casa do Senhor como metáfora, porque ali é o espaço onde Deus está, onde Deus fala conosco. E eu convido você para estar com a gente. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.